O nosso Shumatsu no Valkyrie é um mangá bastante complexo e muitas vezes confuso. Por isso que há certas coisas, tanto no mangá ou talvez no meio da obra, que passam despercebidos muitas das vezes. Então decidimos mostrar aqui para vocês 9 coisas que você não percebeu em Shumatsu no Valkyrie. E vamos ver se você lembra de pelo menos algumas ou todas elas que vamos dizer aqui. A primeira coisa é algo que eu realmente nunca nem vi alguém notar de verdade que isso realmente tinha ali, que a Valquíria Brunhilde não pode mais ser considerada uma verdadeira Valquíria, porque no começo do mangá, lá no primeiro capítulo, depois de já ter declarado o Ragnarok, a Gol fica pensando que diz que ela quer ajudar a humanidade porque a própria Brunhilde foi rebaixada para ter um corpo mortal, ou seja, um corpo de um ser humano, e que poderia também significar que ela não é mais capaz de se transformar em uma Volund, uma arma divina, ao se conectar com um ser humano, resultando também que talvez, só talvez, ela não vai ser capaz de participar de nenhuma batalha do Ragnarok, deixando então um dos humanos de sua lista sem uma arma divina para ser utilizada no meio do combate contra um deus. E provavelmente você não encontre nada disso que eu mencionei em nenhuma das scans online do primeiro capítulo de Shumatsu no Valkyrie, já que esse fato é algo único e mencionado no mangá físico. E se vocês não puderem ainda assim confirmar dessa mesma forma, é só vocês irem na Netflix do primeiro episódio da primeira temporada do anime, onde o próprio Zeus menciona esse fato logo depois de terem resolvido tudo isso, só que de uma forma mais certeira da tradução oficial. A segunda coisa que vocês provavelmente não perceberam é algo que muitos reclamam até os dias de hoje, e eu vejo nos nossos comentários quando ficam falando disso, que é sobre o Qin Shi Huang não ter replicado a ferida do Hades que o matou, aquele corte enorme que atravessou do seu ombro até quase cortar metade do seu corpo, e provavelmente ter morrido junto com Deus por causa do nível de dor daquela ferida. Mas se vocês notarem muito bem, logo depois do Hades já ter caído e se despedir dos seus outros irmãos, o Qin se sentiu muito fraco e quase caiu para frente se não fosse a sua espada, que segurou todo o seu peso. E o motivo dele ter ficado daquele jeito é que dá para ver claramente ali no seu ombro esquerdo a marca do corte que ele fez no Hades, sendo manifestada e refletida até com fumaça saindo daquela ferida, parecendo Shingeki no Kyojin. Ou seja, a ferida foi sim recriada em uma forma de cicatriz, assim como todas as outras feridas no meio da sua vida. Ela nunca é replicada 100% ao ponto de matar o Qin Shi Huang daquela maneira, a não ser que ele morra de dor. A terceira coisa é até que fofinha, que quando a batalha do Buda foi finalizada, ele teve que ficar de repouso e fugiu do hospital, seu amigo Sakata Kintoki trouxe doces para que ele melhorasse ainda mais rápido. E o pequeno detalhe é que a imagem que está cravada nesses pequenos docinhos fofos é o próprio Sakata Kintoki, mas com sua aparência verdadeira lá da mitologia japonesa, que é bem diferente do que nos foi apresentado no mangá. Provavelmente colocaram com algum tipo de referência ou talvez uma homenagem, já que japoneses são muito dedicados e respeitam as suas mitologias. A quarta coisa só pode ser percebida se você for lá na scan que está em inglês, que é muito mais fiel do que a scan brasileira que eles fazem. No meio da batalha de Adão versus Zeus, nós sabemos que ele usou o punho que ultrapassa o tempo contra o humano Adão, mas o que ninguém percebeu é que quando ele entrou na forma Adamas, que levou Adão até o seu limite
copiando e desviando de todos os golpes possíveis, Zeus usou mais uma vez o punho que ultrapassa o tempo. Mas não foi só mais outra, foram várias e várias vezes contra o humano nessa cena bem aqui. A única diferença é que no Brasil, essas palavras aqui no kanji não foram traduzidas. Isso é a prova que o golpe está sendo usado, copiado e desviado também incontáveis vezes, algo que nem mesmo eu tinha percebido antes. A quinta coisa que podemos mencionar aqui é algo que até as pessoas que já acompanham nossos vídeos vão se lembrar. É de que o Bel sempre esteve no submundo, até mesmo antes do próprio Hades chegar lá e governar aquele reino. Já que quando eles contaram a história sobre o Rajun, o demônio do sexto céu que destruiu metade do Helheim, vimos lá o deus Bel embaixo daquele lugar coletando os restos do demônio, que era considerado uma lenda antiga que quase ninguém tinha visto pessoalmente. Ou seja, o Bel estava lá na mesma época do Rajun, isso se não for muito antes do que ele. A sexta coisa é sobre o design de um personagem que muitos de nós amamos, o Nostradamus, que quando ele apareceu, eu tenho certeza que não era nada do que você esperava dele, muito menos eu. Porém, com uma pequena referência ao Nostradamus com a aparência de médica que nós queríamos de verdade que aparecesse no mangá, são pequenos adornos que ficam na ponta de suas roupas. São máscaras de médico pequenas lá da época da peste negra, fazendo quase que uma homenagem para o personagem original que existiu mesmo, que usava aquilo no seu rosto. A sétima coisa é algo que vai até chocar algumas pessoas, que durante a batalha de Hércules vs Jack o Estripador, mais especificamente no capítulo 27, página 17 ou 18, dependendo da scan que você estiver lendo, mostra a prova de que o Jack o Estripador sempre foi um farsante e não aquele assassino infame das 5 prostitutas em Londres, que é essa imagem dele mesmo matando diversas outras pessoas, homens e mulheres, de formas muito diferentes e até mesmo ditas criativas. E pela aparência de cada uma delas, elas até aparentam como pessoas influentes da época, nobres, militares ou até aqueles que são protegidos pela própria lei. O que me faz tirar uma breve conclusão de que o Jack, desde o início, esteve ajudando o M6 a eliminar aquelas pessoas que eles mesmos não conseguem fazer sozinhos por causa do poder de dinheiro que eles têm lá, provando então que o spin-off do Jack o Estripador, infelizmente, não inventou tudo aquilo dele ser um falso Jack. Isso tudo já existia desde o começo lá no mangá de Shumatsu, só não foi contado explicitamente para nós. A oitava coisa aconteceu antes da terceira rodada do Ragnarok de Poseidon vs Sasaki Kojiro, de quando a Brunhilde foi escolher quem é que deveria lutar contra o Poseidon. No meio das opções dela apareceram os seguintes nomes: Nostradamus, Qin Shi Huang e Rei Leônidas, o que dá para entender que eles são como se fossem os mais fortes, como as cartas que ela quer usar somente contra os deuses, que ela fica assustada ou apavorada, ou pelo menos um dos mais fortes no meio da sua lista de humanos, porque nós presenciamos já o poder de 2 deles, ou quase isso. Sabemos que o Qin Shi Huang era poderoso e habilidoso com suas técnicas de Chiou, e ele conseguiu até mesmo derrotar o rei do submundo, enquanto Nostradamus é dito por ser a carta coringa da humanidade, com possíveis até mesmo poderes psíquicos que destruíram a Bifrost, que acabou fazendo ele ser enviado direto ao Helheim, o único humano que foi enviado para lá por ter feito isso. Então a lógica é de que o Rei Leônidas também esteja nesse meio termo,
o mesmo sistema de ser um humano super forte e poderoso para derrotar algum deus que esteja nesse mesmo nível de ameaça, como por exemplo o Odin, por ser o líder do panteão dos nórdicos e a Brunhilde também ser nórdica. Tem que ter algo especial para ele. E por último, porém não menos importante, a nona coisa, que diz que o Ragnarok da mitologia original provavelmente já aconteceu, só que teve um resultado muito diferente do que já está escrito. A prova disso é que Thor já enfrentou a serpente do mundo Jormungandr, porém o que deveria ter acontecido é ela morrer por causa do Mjolnir e então logo depois matar o Thor junto com ela. Por causa que nós vemos claramente que o Thor está vivo ali e Odin também era para ter morrido. Então algumas coisas foram meio que modificadas para que acontecesse esse nosso Ragnarok que estamos vendo aqui no Schumacher Valkyrie. Mas me digam vocês, quais dessas coisas que nós contamos aqui que vocês não perceberam, já lembravam ou tinham visto em algum momento? Deixe nos comentários e também falem outras que nós mesmos não vimos para a gente trazer mais vídeos ainda incríveis para vocês todas as semanas no Eterno Mangá.